Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Natal, Ano Novo, mas já passou, né? Mas as comilanças, aqueles excessos aconteceram e nada melhor do que ter a orientação de um profissional da área da nutrição para a gente começar bem o ano e, logicamente, levar esse momento, né, da qualidade da alimentação durante todo o ano. Convidamos para estar aqui a nutricionista Lais Moreira. Boa tarde, tudo bem, Boa Lais? tarde, Moreira, tudo ótimo. Seja bem-vinda e obrigada. um tema pertinente, né? Com certeza, ainda mais nessa época de pós-festas, não é, gente? Primeiramente, vou conhecer a atuação do nutricionista, como que é essa atuação? Boa pergunta, porque muita gente, inclusive, tem essa dúvida. Como o nutricionista atua? Eu falo que o nutricionista é o profissional que tem aí o papel de ajudar a melhorar a saúde das pessoas, principalmente por meio da alimentação e também de mudanças no estilo de vida, que envolve aí também sono, atividade física, enfim, a gente trabalha muito com essa parte de prevenção, inclusive, mas focando em ensinar as pessoas a comer melhor. Perfeito. E diante desse ensinar a comer melhor, como que nós podemos considerar a qualidade dos alimentos que o brasileiro tem consumido? Isso é importante, não é? Porque de uns anos para cá a gente tem observado que essa qualidade ela tem tido uma redução aí. Com a chegada, por exemplo, de muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, que são aqueles empacotados, né? Que é o mais prático. Isso junto com a rotina corrida do brasileiro também. Então muita gente acaba tendo preferência por esse tipo de alimento que já vem pronto. Porém, isso acaba impactando na saúde devido aí à quantidade de açúcar, de gordura que esses alimentos possuem, de sódio também, o que acaba sendo prejudicial, infelizmente. E a melhor definição de alimentação saudável? Essa é uma pergunta muito boa também, porque a alimentação saudável acaba sendo, assim, uma dúvida para muita gente, de, tem que ter alimento diet, tem que ter alimento light, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Na verdade, a alimentação saudável é aquela que é baseada em alimentos naturais, alimentos in natura, que a gente chama, ou minimamente processados também. Que o que seriam esses alimentos? Os alimentos naturais são aqueles que passam por o mínimo de processamento possível. Aí entram as frutas, os vegetais, os grãos, carnes em geral, ovos. A gente tem também os minimamente processados, que são aqueles que passam pela indústria, mas que não têm um processamento tão grande. Por exemplo, leite, a própria questão de alguns grãos que sofrem descascamento. Então, basear a alimentação nesses alimentos, ou seja, a maior parte desses alimentos comporem aí a alimentação, é o que a gente pode caracterizar como uma alimentação saudável. É importante a gente saber o seguinte: boa alimentação e qualidade de vida caminham juntos? Com certeza, viu? Porque para ter qualidade de vida, a gente precisa de saúde. E saúde, ela é determinada por vários fatores. Um deles é a qualidade do que a gente ingere, porque a alimentação, os alimentos, eles fornecem aí nutrientes para o nosso corpo e outras substâncias também, que vão garantir, então, se o nosso corpo estará funcionando bem, para que a gente consiga, então, colocar em prática as nossas atividades cotidianas. Então, digamos que a alimentação é combustível para a gente viver melhor. E dentro dessa realidade, são muitos os benefícios para a vida quando você busca essa alimentação saudável. Com certeza, são, assim, inúmeros benefícios. A gente pode citar desde benefícios a curto prazo, que seriam relacionados a ter mais disposição, a dormir melhor, a ter um corpo também mais saudável, mais em forma, mas também benefícios a longo prazo, quando a gente pensa, por exemplo, em prevenir doenças, em ter uma velhice saudável, que hoje acaba sendo também preocupação para muita gente, de ter essa longevidade, né, de viver mais e melhor. Então, são inúmeros benefícios de fato. Perfeito. Agora, nós saímos do período natalino, as festas de virada de ano, mesas fartas, né? E, logicamente, até para o profissional da nutrição, acredito que a visão também não possa fugir disso. Não é fácil resistir a tantas delícias, não é? Sim, com certeza. É uma época do ano bem, digamos, atípica. Embora eu costume falar que no Brasil a gente tem festa o ano inteiro, né? Então a gente tem Páscoa, a gente tem Carnaval e acaba que isso tudo muda um pouquinho da alimentação. Mas no Natal a gente tem uma oferta maior de alimentos e alimentos gostosos. Então não dá para fugir disso e é uma
tradição também da família brasileira, então é comum mesmo de acontecer e não tem muita escapatória, digamos assim. E nessa oportunidade de mesas fartas, assim, como é que é a ação e reação do nutricionista? Ah, essa é uma boa pergunta, inclusive. Tem vários pacientes que vêm para mim, Laís, o que que eu faço? Laís, eu tô meio perdida aqui, né? Laís, fugir um pouco da rotina e isso é normal, gente. A questão é que, como eu disse, é uma tradição, então não tem como escapar disso, mas dentro desse contexto a gente consegue ainda balancear certas coisas, fazer algumas escolhas mais equilibradas para tentar ainda assim garantir que a gente não fuja do foco de uma alimentação saudável. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com a nutricionista Laís Moreira. Agora, diante desses excessos cometidos aí com as festas de Natal, virada de ano e outras que talvez estejam ainda acontecendo. Aí vieram aqueles quilinhos a mais e como que vai se resolver? E agora, nutricionista? Esse aí é um cenário clássico também, inclusive, porque como a gente vem conversando, a oferta de alimentos, alimentos gostosos, é muito maior. Então é natural que alguns exageros vão acontecer e isso é comum. Porém, não dá para esperar assim o ano passar o carnaval para resolver fazer alguma coisa para cuidar desses quilos aí extras que podem ser acumulados. Acaba que muita gente tem um acúmulo de peso após essas festas de fim de ano e durante o ano não conseguem voltar para um padrão mais saudável e isso acaba gerando aí um acúmulo que vai se estendendo ao longo dos anos. Então, não deixar para cuidar disso depois é o conselho principal. Eu vou começar a dieta na segunda-feira. Não, na segunda não, vou deixar para final de semana. Vai só adiando, né? Isso, exatamente. A famosa procrastinação que muita gente ainda acaba sendo, digamos, vítima aí desse vilão. Agora, sair da linha algumas vezes, logicamente que isso aí não vai acabar com o hábito de uma alimentação saudável. É importante não deixar que esses pequenos deslizes tirem o foco de se manter hábitos mais positivos para a saúde, não é? Exatamente, exatamente, isso é muito importante porque existem até estudos, inclusive, que mostram que algumas pessoas têm dificuldade de voltar para a alimentação da rotina depois desses deslizes, dessas exceções. Então, é super importante ter o pensamento de que exceções assim, por exemplo, comer a mais um pouco, comer coisas diferentes, comer mais doces, não vai estragar a sua alimentação. Então, você não precisa chutar o balde porque fez algumas escolhas ali não tão balanceadas. O importante é, depois dessas exceções da sua rotina, você voltar para um padrão mais saudável, um padrão de alimentos mais nutritivos o mais rápido possível e não ficar prolongando esse retorno aí pós uma festa, por exemplo. Bons pratos e pratos coloridos, preferencialmente. Com certeza. Né? Isso aí, coloridos de preferência com alimentos mais naturais, porque hoje a gente tem também os corantes artificiais que não são tão interessantes assim. Agora, período das férias, começo de ano aí, né? E nós estamos vivendo um verão intenso. Sim. Qual alimentação pode ser mais saudável, equilibrada e nutritiva? Ótimo, isso é importante demais a gente pensar nisso, porque calor, surge aí uma vontade de comer um alimento mais gelado, mais fresco, e muita gente acaba recorrendo, por exemplo, a sorvete, um picolé, um açaí, que, claro, não são alimentos que vão estragar a alimentação se a gente consumir vez ou outra. O problema é se for um consumo frequente. Então, nesse contexto de calor, é importante que a gente use e abuse de recursos que a gente tem, que a alimentação mais natural nos traz. Por exemplo, frutas, verduras, vegetais em geral, principalmente frescos, porque a gente vai, então, usufruir dessa questão de serem alimentos aí que vão nos ajudar a refrescar. Por exemplo, uma fruta geladinha assim de tarde é uma delícia, não é? E também vão fornecer nutrientes para o nosso corpo que, inclusive, vão ajudar a gente a viver melhor durante esse verão, inclusive. O país é tropical, né? Sim. Aproveitar então, isso, não é? Combina. Agora, para sobreviver às altas temperaturas desse verão, quais as dicas aí para manter a hidratação do corpo? Hidratação é fundamental e muita gente, incrivelmente, acaba se esquecendo, seja por não ter o hábito, seja por conta da correria do dia a dia e acaba sofrendo também com alguns sinais
que a falta de hidratação causa. Por exemplo, o inchaço, que é muito comum nessa época do ano, então seja aquele inchaço na região da barriga ou mesmo inchaço nos pés, que é muito comum de pessoas terem após um dia de trabalho, por exemplo. Então, a hidratação é fundamental de ser garantida. Uma sugestão, um conselho que eu gosto sempre de fazer é carregar uma garrafa de água. Então, uma garrafinha é simples, pode ser uma garrafinha descartável, já vai te ajudar muito, porque vai ser aquele estímulo ali sempre presente. Você vai olhar para ela e vai se lembrar de beber água e assim fica mais difícil de esquecer esse hábito. E essa garrafa é a garrafa do bem, né? É, pode acompanhar. Essa garrafa aí é recomendada. Perfeito. Por que eu fiz a citação? Porque é o período que as pessoas também buscam o consumo de bebida alcoólica, achando que é a cerveja, né? E outras bebidas acabam hidratando. E, na verdade, é o contrário, né? Exatamente, exatamente. Muita gente tem essa falsa sensação, porque por ser líquido, por estar gelada, gera aquela sensação de frescor mesmo. Porém, isso acaba sendo um tiro no pé, porque o álcool, em geral, ele induz aí o nosso corpo a eliminar mais água por meio aí da urina. Então, a gente realmente desidrata quando há um consumo elevado de álcool. E aí, a gente tem um segundo fator ainda, que o álcool, ele de certa forma, é uma toxina para o nosso corpo. Então, o nosso corpo precisa eliminar. Se a gente bebe pouca água, isso acaba ficando prejudicado também. Esse período ainda em que nós temos a incidência de diarreia, desidratação, né? É importante ficar alerta, né? Sim, com certeza, porque a desidratação ela pode se manifestar de diversas formas, seja aí por uma pele mais seca, seja por dor de cabeça, seja por sinais mais avançados, inclusive, por exemplo, até mesmo desmaios. Então, é bem importante ficar alerta para não passar por isso. E também outros sinais que muita gente não sabe, mas, por exemplo, ansiedade é um sinal fisiológico de desidratação. Então, talvez muitas pessoas se sintam ansiosas no dia a dia por não consumirem água adequadamente. Olá, nós estamos encerrando agora. É importante verificar o seguinte. O ano 2024 é ano bissexto, 366 dias, ou seja, em relação aos outros anos, um dia a mais. Então, quer dizer, tem como praticar essas dicas aí de começo de ano durante todo o ano, né? Sim, com certeza. É fundamental não ter esse pensamento só agora em janeiro, só agora que é início de ano, em que a gente normalmente está mais animado com as nossas metas de ano novo, animado com esse novo começo. É importante que a gente mantenha esses hábitos e isso em mente o ano inteiro, porque vamos dizer que cada dia é uma chance que a gente tem de fazer melhor, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde, para viver melhor todos os anos da nossa vida. Lais, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço o convite, Moreira. Muito bem, assim no entrevistado do dia, hoje nós conversamos com a nutricionista Lais Moreira e o nosso tema como foco aí, após as festas natalinas, virada de ano, como recompor, colocar em dia o nosso organismo aí de forma equilibrada, buscando uma alimentação saudável. Para você, ouvinte da Manhã Ossô, para você, internauta, muito boa tarde. Boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.